Olá, internauta ligado no facebook.com.br Jornal Repórter Diário. Uma ótima tarde para você. Seja bem-vindo mais uma vez ao RDTV, a plataforma de vídeos do Repórter Diário, aqui na internet. Meu nome é Carlos Carvalho e hoje mais uma entrevista aqui no RDTV, mais uma vez falando sobre política, especificamente sobre Mauá, mas também sobre a região do ABC inteira, porque está aqui nos nossos estúdios o ex-secretário de Mauá e agora pré-candidato a deputado federal pelo PDT, o Júnior Orozco. Júnior, boa tarde e bem-vindo aqui ao RDTV. Boa tarde, Carlos. Boa tarde aos internautas que nos assistem hoje aqui. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui no RDTV, né, para falar um pouquinho de política, para falar um pouquinho da conjuntura nacional do nosso país e um pouquinho também da nossa região do ABC, em especial a cidade de Mauá, que é o carro-chefe aí da política. Isso aí, lembrando que se você também tiver alguma pergunta para o Júnior, alguma dúvida, alguma questão que você possa colocar no debate, você pode fazer isso através da caixa de comentários dessa live. Eu sei que já tem muita gente aí compartilhando, curtindo a nossa live, mas aí, durante a nossa conversa, você vai participando também com perguntas e questionamentos aqui para o Júnior Orozco. Eu queria começar com uma pergunta simples, mas acho que é uma pergunta difícil de responder nesses dias em que as pessoas estão querendo se afastar da política, a maioria delas está querendo se afastar da política. Por que querer ser pré-candidato, que é essa expressão que a gente usa agora, para deputado federal? Bom, na verdade, Carlos, a população ela está realmente avessa à política e não é à toa. Eu também, como cidadão, me sinto enojado com a política atual do país, né? Hoje a gente liga a televisão para ver a desgraça do dia. Quem é que foi preso, quem está na fila, quem está amarrado no poste para ser preso amanhã. É um caos absoluto, né? Então, a gente, observando a política da forma que está, nós temos que nos predispor a mudar essa situação. E eu me pré-candidatei nessa eleição por dois motivos. Um, porque já conduzia um grupo político de muitos anos, né, que ficou sem representatividade por uma injustiça cometida com a ex-líder deste grupo, né, e por também ter que externar essa indignação com a política nacional, com esses representantes medíocres que o país hoje tem no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas. A gente tem que realmente poder mudar essa situação. E só pode mudar essa situação trocando quem está lá. E se eu tenho disposição, se eu tenho base, se eu tenho grupo político para fazer isto, por que não tentar? Né? Então, eu sou candidato pela primeira vez, pré-candidato pela primeira vez, nunca fui para as urnas, e eu tenho certeza que a gente vai, pelo menos, fazer um bom debate nessa eleição de 2018. Esse mote de renovação está sendo usado até por muitos pré-candidatos, não só deputados, mas governador, até presidente da República, de querer se renovar os nomes que estão aí à disposição, né? Tem muitos deputados que estão aí 3, 4, 5, até mais mandatos. 10 até. 10 até consecutivos e, assim, não sei se por marasmo ou por outro qualquer motivo, deixaram de fazer aquilo que deveria fazer para o povo. Você acha que essa renovação vai também trazer renovação de ações, ou seja, fazer com que os próximos deputados, os próximos parlamentares também trabalhem pelo povo finalmente? Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Quem entra lá, entra com vontade, entra com sangue novo, entra com disposição, com sonho, né, de fazer uma coisa melhor, e diferente do que está aí. Agora sim, eu estou dizendo em diversas reuniões que a gente participa. Se a população decidir votar nos mesmos que estão no cargo, votar naqueles deputados que estão aí já com 1, 2, 10 mandatos que seja, vai estar dando um salvo-conduto a toda essa bandalheira que a gente viu no país. Vai estar dando um atestado de aprovação a isso tudo que a gente viu no país. Então, gente, eu acho que tem que ter uma consciência que pelo menos você tem que mudar a situação que está. Se não der certo, se não corresponder, troca de novo. O cidadão tem a arma mais poderosa da democracia ao seu dispor, é o voto. Aqueles que não estão querendo ir votar, eu tenho conversado com muita gente, tenho participado de reuniões com 20, 30, 50, 100, 200 pessoas, falando sobre a necessidade da participação do cidadão de bem na política. Por quê, Carlos? Veja bem, se o cidadão de bem se afasta da política, ele vai ser governado pelo aquele cidadão que não é de bem.
Porque a cadeira não fica vazia. Se você não escolher o seu representante, outra pessoa vai escolher um outro representante. A cadeira não vai ficar vazia. São 70 vagas de deputado federal. E nós teremos 70 deputados federais eleitos por São Paulo a partir de 2019, tomando as decisões sobre a nossa vida. Então, é muito importante que a população tenha esta percepção para não deixar de votar, para escolher um candidato novo. Se não for o Júnior, que seja um outro candidato novo. Mas também é importante observar quem é que tem condição de vencer a eleição. Quem é que tem base eleitoral, quem é que tem projeto político, quem é que tem time político para vencer a eleição. Porque senão a gente vota naquele nosso amigo, vizinho, que a gente acha bacana, mas que está fazendo balão de ensaio para ser vereador em 2020, para ser prefeito em 2020, e não está buscando realmente a representatividade que o mandato de deputado federal tem. Né? Então, eu acho que é isso que é importante. Eu vou dar o exemplo aqui da cidade de Santo André, Carlos. Cidade de Santo André, os 2 deputados mais votados aqui na eleição passada, um deles se tornou prefeito de São Bernardo e o outro disputou a prefeitura de São Bernardo também. Sim. Né? Mas a população e as lideranças de Santo André, como ficaram nessa lacuna? Os caras que foram candidatos a vereador, os caras que contavam com eles na campanha, e aí? Essa é uma importante missão até da imprensa de informar qual é o projeto político de cada um. Eu não quero ser candidato a prefeito em 2020. Eu quero ser deputado federal, cumprir o meu mandato, fazer com que as coisas se consolidem. Né? Não tenho projeto de executivo, nem 2020, nem 2024, em que pese que 2024 ainda está longe, né? Mas eu não tenho essa vaidade de ser prefeito. Eu quero sim ter parceria com os prefeitos do ABC, poder aproximar um pouquinho do governo federal das prefeituras, porque eu sei que é muito importante isso. Quase que 80% dos recursos que se recolhem de impostos ficam concentrados na esfera federal. Se nós não tivermos mais vozes na esfera federal brigando pelo ABC, nós vamos ter aí os mesmos 0,3% de recursos investidos aqui na cidade, nas cidades do ABC, na região do ABC, que nós tivemos no mandato passado. Então, acho que nós temos que ter essa consciência, trabalhar com um certo bairrismo mesmo. Olha, vamos votar em gente daqui, do ABC, que conheça a realidade das cidades, que a gente tenha acesso, para que a gente tenha a condição de ter uma representatividade maior na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa. Mas é importante também observar aqueles que não vão disputar a eleição de prefeito em 2020, porque a gente elege um deputado, depois ele vira prefeito, a gente perde o deputado que a gente elegeu. Aquela coisa, né? Não, acaba sendo eleito e não tendo foco, né? Até cerca de um mês e meio atrás, a gente fez uma reportagem aqui no Porta Diário, falando sobre essas emendas que os deputados mandam aqui para a região. A gente tem um montante gigantesco nos últimos 3, 4 anos, de mais de 300 milhões, e só 5% disso veio para o ABC. E a gente sabe que parte disso não vem por questão de articulação política. Nossa. Que às vezes não se tem um foco ali de conversar com o governo federal, de se cobrar do governo federal essas emendas, muitas delas impositivas, ou seja, que o governo federal deveria pagar, isso. E você e as cidades ficam vendo navios. A gente sabe que todas estão passando grandes dificuldades desde o início dessa crise econômica. Então fica difícil um deputado que sai pensando daqui a 2 anos, né? O candidato de 2 em 2 anos, fica um pouco mais complicado. Obviamente ele não vai pensar na regionalidade, ele vai pensar no umbigo dele. A cidade dele é que vira mais o foco do trabalho político para que eles tenham uma alavanca para a eleição de prefeito ou de vereador ou de outras coisas que ele venha pleitear. Então eu acho que assim, nós temos que ter uma coerência política na nossa vida, né? A consolidação do mandato, ela tem que existir. Então, nós vamos fazer esse trabalho, se Deus quiser, estaremos eleitos a partir de 2019 e vamos estar presente no ABC, nos projetos locais, mas não como candidato. Vamos estar presente com recurso, com aproximação dos investimentos do governo federal, para que essas esmolas, que não são emenda parlamentar, são esmolas, não sejam mais a realidade a partir de 2019. Acho que o deputado do ABC tem que investir no ABC. Não adianta falar que investiu 150 mil reais para fazer uma pavimentação aqui em Santo André. Me desculpe, Santo André tem um potencial
muito grande para viver desse tipo de recurso que eu chamo de esmola. Nós temos que chamar o ABC à responsabilidade para ser considerado no governo federal e ter participação do governo federal efetiva aqui no ABC, do tamanho que nos cabe. Lembrando que nos últimos anos, por exemplo, até o consórcio fez um escritório lá em Brasília para tentar articular, mas até a quantidade de deputados que a gente tem, só temos 2 representantes aqui da região, dificulta mais essa interlocução. Né? Da mesma cidade, São Bernardo, apesar do Vicentinho hoje estar mais para Diadema. Tá em Diadema, né? A filiação dele está em Diadema, dentro do PT, mas mesmo assim é mais forte em São Bernardo, ou seja, uma cidade que consegue muita coisa, que consegue muitos investimentos, e as outras que precisam de muita coisa para se fazer, ficam a ver navios, não sabe como vai acontecer, como vai se planejar tudo isso. Né? Eu aqui na região, caso eleito deputado federal, quero trabalhar também por São Bernardo, por Diadema, por São Caetano, mas eu quero ser muito honesto com essas outras 3 cidades e dizer o seguinte: Santo André, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra precisam de maior representatividade. Essas cidades precisam mais do governo federal. Tem muito programa habitacional aqui para ser destravado lá em Brasília, ninguém faz nada por eles. Estão começando a dizer que vão fazer agora na época da eleição. Que é mais fácil para fazer. É mais fácil, mas ninguém faz nada. Tem muito projeto na área da saúde, tem muito recurso represado lá em Brasília que podia estar aqui beneficiando a nossa população e nada. Então, eu acho que até é uma iniciativa louvável de ter um escritório regional lá em Brasília, mas veja bem, o superintendente do escritório agora é candidato. Então, quer dizer, de novo, nós montamos um trabalho lá que não vai ter continuidade. Então, nós temos que ter essa consciência, nós temos que ter, os próprios prefeitos precisam entender a regionalidade como ela era compreendida anteriormente, na época do Celso Daniel, do Brandão, né? Líderes que ficaram na história da região como pessoas que se preocupavam com a regionalidade, não só com o seu próprio umbigo, que é a cidade que ele governava naquela época. Então, eu acho que precisamos aproveitar a oportunidade de o país estar vivendo esta crise política horrorosa que está vivendo, para alçar lideranças novas aos cargos eletivos, para que essa regionalidade seja observada de uma maneira diferente. Né? E eu estou me colocando à disposição da população nesse sentido com essa minha pré-candidatura. A gente já vai trazer as participações das pessoas, mas eu só queria colocar um ponto além disso. A gente fala tanto da regionalidade, mas os próximos deputados provavelmente vão ser alvo de cobranças de mudanças nacionais, né? A reforma política. Nos últimos anos, um ano antes da eleição, tem reforma eleitoral, não é exatamente uma reforma política. Não se discute alguns pontos mais graves, como fim do foro privilegiado, as redução do número de partidos políticos. A gente sabe que tem muito partido nanico ali, que é mais para tirar vantagem do que exatamente para fazer a política de verdade, né? Como você vê isso? Essa responsabilidade dessa nova turma que entra a partir de 2019 de ter que fazer algo e dar a resposta para a população, né? Porque não é algo que está sendo cobrado de hoje, há muito tempo está sendo cobrado. Essa responsabilidade é que me motiva a ser candidato, porque eu acho que enfrentar grandes desafios é a energia que me move. Eu acho que essa responsabilidade de tocar uma reforma política que é necessária, eu particularmente sou a favor da mudança do sistema do voto proporcional. Eu acho que realmente nós podíamos batalhar para ter o voto majoritário, o voto distritão, que eles chamavam no passado. Se tiver que fazer algum ajuste e tal, quando eu comecei lá a pré-candidatura, estava se debatendo isso, né? Eu falei assim, olha, de qualquer forma eu serei candidato. De qualquer forma eu serei candidato. Porque eu sei que eu tenho que fazer voto. Se eu não tiver representação popular, muito pouco vai valer o meu mandato lá na Câmara Legislativa. Então, eu acho que nós temos que ter uma ponderação desse sistema para saber que ele realmente já está esgotado. Ele está esgotado. Fala um pouco que o partido fica desfavorecido com este voto majoritário. Mas não. Eu acho que tem mecanismos para que o partido seja representativo dentro deste mandato parlamentar, se você realmente tiver programas partidários
que se diferenciem. Hoje nós temos quase 40 partidos, ou mais de 40, nem sei, porque cada São um... 35 oficialmente, mas aí já tem mais de 20 ainda na Então fila. você vai vendo que qual é a diferença de programa partidário desses caras? É absolutamente nula, né? Então, eu acho que a reforma política é necessária, e outras reformas também são necessárias. Acontece que precisa ter um pouquinho mais de diálogo com a população, não pode enfiar tudo goela abaixo, como tem sido enfiado, né? Eu acho que os deputados mesmo que votaram aí essa reforma trabalhista, que foi a única que saiu, né? Perderam uma grande oportunidade de diálogo com a população, né? E hoje, com certeza, vão sofrer as consequências disso nas urnas, né? Não que não precisasse se fazer uma reforma trabalhista, mas não precisava arrancar todos os direitos dos trabalhadores, né? Hoje, se você ingressar com uma ação contra o seu patrão, né, você pode tomar uma invertida e virar essa ação contra você. Não que da maneira que estava no passado também estava certo, porque também se inventava um monte de história para ingressar com a ação, Então, assim, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Nós temos que ter uma ponderação e o diálogo com a população, com as centrais sindicais, com a sociedade civil organizada, faz com que a gente possa ter uma solução mais palatável para todas as categorias aí que são envolvidas nessas reformas, né? A reforma da Previdência me parece que não vai andar, né? Nesse mandato não anda mais, até porque porque nós estamos sob a intervenção federal no Rio de Janeiro, Sim. Né? Então, nada dessas PECs que estão sendo veiculadas aí como solução para o Brasil pode ser tramitada. É importante que a população saiba disso, para que ela não fique sendo enganada pelo Facebook, né? Exatamente. Só para explicar, a PEC que é projeto de emenda à Constituição. Qualquer mudança constitucional agora ela não pode ser feita, porque como tem intervenção no Rio de Janeiro, a intervenção federal, a Constituição não permite, ela barra qualquer mudança, mesmo que seja uma mudança pequena de texto, qualquer coisa assim, na Constituição. Então, as coisas vão se manter, no mínimo, até de 31 de dezembro, quando termina a intervenção. Isso. A partir do dia 1º de janeiro, quando assume o novo presidente da República, ou uma nova presidente da República. Pode se propor novas mudanças na Constituição. E aí, cada um as análises vão ser feitas. Mas você colocou no ponto de que essa reforma trabalhista, essa falta de discussão com a população já vai atingir os deputados que já estão lá, mas, de certa forma, já vem atingindo desde então, porque a própria reforma da Previdência era para ter saído muito antes, quase próximo ali da reforma trabalhista. Deixou de sair por causa do impacto da reforma trabalhista. Porque o povo já mostrou que não gostou da maneira que foi feita as coisas. Foi goela abaixo, né? Eu acho que o povo tem que parar de aceitar tudo goela abaixo. Tem que se mobilizar, tem que ir para a rua mesmo, tem que se mobilizar na rede social. A rede social é um instrumento hoje fenomenal, em que pese algumas pessoas utilizem ela de uma maneira errada, né? E os mecanismos de controle estão sendo criados agora para que seja coibida esta maneira errada de se utilizar da rede social. Ela é uma ferramenta fenomenal para que você se mobilize e coloque a opinião da maioria em pauta, né? Porque ela é uma mídia livre, né? Então, acho que isso é uma coisa que a população tem que ficar atenta. Principalmente a questão da fake news, né? A gente vira e mexe aqui no RDTV, a gente bate nessa tecla de todo mundo tomar cuidado com a informação que se compartilha nas redes sociais. Às vezes você compartilha alguma coisa que não é verdade, você vira cúmplice de um crime, né? Porque fake news nada mais é que um crime. Então, toma cuidado com o que você vai compartilhar aí com todo mundo. Mas é campeã nisso aí, né? Esses dias colocaram vocês aí numa fake news. Inventaram uma com Donizete Braga. Então, nós aqui já sabemos diretamente como acontece. Mas nós sabemos até quem é que faz, né? Que é muito fácil. Às vezes as pessoas acham que se esconde dentro da internet, mas não é bem assim, não. Dá para rastrear, dá para saber de onde vem as coisas. Usando recurso público, usando máquina de governo. Mas, assim, eu acho que nós também, que somos atingidos por esse tipo de calúnia e difamação, temos os meios legais que têm que ser acionados. Eu mesmo, esses dias, fiz um boletim de ocorrência contra uma funcionária da Prefeitura de Mauá, por ela estar me caluniando e difamando na rede social. Então, ela me calunia e me difama, eu vou lá e vou processá-la. Aí me ligou o Chiquinho do Zaira dizendo que a mesma pessoa estava fazendo isso, né?
parece até uma ação coordenada, né? Porque se você tiver com algum problema com o governo, essa pessoa sai te difamando. Aí ele foi lá, fez um boletim de ocorrência também, né? Inclusive nós citamos o chefe da pessoa. Vamos ver se a pessoa agora vai ter como segurar isso na justiça para ela aprender como funciona o Estado democrático de direito. Né? Você pode falar? Pode. Arque com as consequências do que você fale. Tem que provar também, né? Tem que provar. Se você acusa alguém, você prova. E assim funciona. A gente tem algumas participações do Ramon Silva Leite, o Alex Torres, Luiz Poterari, o Maicon Azevedo Júnior, a Ângela Lopes, que é esposa do vereador Manuel Lopes, lá de Mauá também, dizendo que está acompanhando, o Rodrigo. Mas a maioria das participações aqui a gente está falando de redes sociais, eu acompanho as suas, e vira e mexe você responde ali, você não se furta a responder as críticas que vêm para você, e a maioria delas dá para sentir que é em cima do que aconteceu com a sua ex-esposa Vanessa Dambo. A gente não vai entrar no detalhe, porque é coisa pessoal, tem 2 filhas que estão envolvidas, a gente não precisa também expor as crianças nesse caso, nesse sensacionalismo. Mas, de alguma forma, isso vai ser usado contra você na eleição. Como é que você vê isso? Esse uso desse caso pessoal, que acabou sendo externado de uma forma gigantesca aqui na região, e que, muito provavelmente, outras pessoas, um grupo, pode ter raiva de você, de algum modo. Então, como é que você vai trabalhar isso? Olha, Carlos, eu convivo na política e conheço os meus adversários e até aqueles que passam da linha do adversário para virar inimigo. Então, eu não me assusto com esse tipo de questão, porque eu sei que ele vai vir à tona na campanha, eu já tenho sido atacado com muita força na rede social. Ninguém chuta cachorro morto, né? Eu acho que quando as pessoas começam a perceber que o nosso trabalho é para valer, que nós temos chance de representar o Grande ABC no Congresso Nacional, começa a se mobilizar as forças contrárias a isto. Né? Como eu disse, da infeliz aí que eu tive que processar. Né? E não é só uma, Sim. Tem mais gente sendo processada. Agora, sim, essa questão com a Vanessa foi uma pessoa muito importante na minha vida. Né? Eu fui casado com ela durante 15 anos, tenho um carinho por ela, apesar de a recíproca não ser a mesma. Temos 2 filhas, a Rúbia e a Eduarda, que agora acabei de deixar lá com elas, que elas passaram de ontem para hoje comigo, que precisam ser preservadas, mas precisam ser preservadas principalmente por nós, eu e a Vanessa. E quando ela dá um motivo de publicar em rede social as inverdades que ela veio proferindo contra mim, as coisas começam a ficar delicadas, porque primeiro se quebra o sigilo processual de qualquer processo que se envolva menor. Né? Então não pode quebrar sigilo de segredo de justiça. Segundo, cada mentira nova, infelizmente, faz com que o corpo jurídico que me defende tenha que ingressar com uma ação nova. Né? E as pessoas que entram nessa onda acabam sofrendo as consequências também. Né? Eu quero dizer de uma vez por todas, gente, não, essa história, eu estou separado da Vanessa desde agosto de 2016. Agosto de 2016. Ninguém sabia porque eu era candidato a vice-prefeito de Mauá. Sim. E quem era o candidato a vice-prefeito de Mauá? Era o Júnior ou era o marido da Vanessa? Era o marido da Vanessa. Eu nunca apareci numa foto. Eu nunca fui para frente da política, porque eu sempre trabalhei a minha vida inteira para exaltar a Vanessa. Né? Acho que, inclusive, ela foi a melhor deputada estadual que o ABC já teve. A que mais trabalhou, a que mais conseguiu recurso, a que mais lutou pelo Grande ABC. Tenho certeza absoluta disso. Né? Só que não era ela sozinha, ela tinha uma equipe. Ela tinha a mim na coordenação política de toda a estratégia. A Vanessa, quando eu a conhecia, ela não queria nem ser candidata a vereadora. Ela trabalhava na minha agência de publicidade e eu a convenci de ser candidata a vereadora. Né? Porque ela dizia que a política era um meio muito difícil dela atuar, porque ela via o quanto os ataques o pai dela recebia e tal. Então, assim, acho que dos males, né, que eu fiz para a Vanessa foi eleger ela vereadora, 3 vezes deputada, tentar, quase batemos na trave da eleição de prefeita. Né? Agora, politizaram a nossa separação. Quando nós nos separamos, eu me envolvi com outra pessoa e
toquei a minha vida. Estou com essa pessoa até hoje. Sim. Né? Então, assim, qual é o pecado de depois de eu me separar e eu me envolver com outra pessoa? Aí, quiseram fazer um baita de um mise-en-scène em cima disso, mas acontece que existem as questões processuais. Olhe lá a questão processual, né? Em que pese esteja em segredo de justiça, essa questão, principalmente deste horror que foi dito sobre agressão, sobre uma série de coisas, veja lá o boletim, veja lá o inquérito policial. Eu não fui indiciado. Agora, pela primeira vez, eu estou tocando nesse assunto numa mídia aberta, né? Eu não falei uma palavra e não vou falar uma palavra contra a mãe das minhas filhas. Em nenhum momento vou falar uma palavra contra a mãe das minhas filhas, porque amanhã as minhas filhas não vão ter um papel para falar para mim assim, papai, por que o senhor disse isso da mamãe? Eu vou dizer, filha, eu não disse. Elas não vão ter esse papel. Agora elas podem dizer para mim o seguinte, papai, por que a mamãe disse isso de você? Eu vou dizer a elas, olha, o juiz disse diferente, filha. Mamãe estava enfrentando problema psicológico, mamãe estava com algumas dificuldades, mas o juiz disse que isso não é verdade. E aí encerro o assunto. Eu me preocupo com as minhas filhas. Elas, para mim, são importantes. Na minha relação com a Vanessa. Tenho tentado, de todas as formas, ter uma relação pacífica, cordial e de parceria na criação das meninas. E se ela não quer, eu vou esperar o momento que ela queira. Então, assim, tudo o que os outros ficam politizando e ficam tentando atingir a mim, estimulando qualquer sentimento negativo da Vanessa, só vai atingir a ela. A mim não vai atingir. Porque tudo que ela podia fazer de errado e de ruim contra mim, ela já fez. Não tem mais nada que ela possa fazer que seja pior do que já foi feito. Né? Agora, eu peço a consciência, principalmente dela, né? Que entre mim e ela temos duas menininhas lindas que precisam de proteção, respeito e muita transparência na nossa relação, sem interferência externa. Como eu disse, acho que disse até em off aqui para você, o advogado da Vanessa é irmão do Rômulo Fernandes, que era secretário de governo do Donizete Braga. Você acha que esse cara quer o bem dela? Fica a pergunta no ar. Então, fica aí o assunto falado aqui. Eu sei que tem muita gente assistindo aqui. Eu sabia que uma hora ia aparecer esse assunto aqui na timeline. Então, aparece, o Júnior já falou, a gente já fecha essa situação. Vamos continuar falando da política em si. Uhum. Você diz da articulação. E, há uma semana atrás, se não estou enganado, você foi anunciado o apoio do André Sanches, que é deputado federal pelo PT, mas agora ele virou presidente do Corinthians, ele não vai ser candidato para a reeleição. E ele vai te apoiar na eleição. Como é que surgiu essa história entre você e o Andrés? Como vai se dar esse apoio exatamente? A gente sabe que o Andrés traz com ele, de alguma forma, uma massa gigantesca que é a torcida do Corinthians. Uma nação. Né? Uma nação formada de 30 milhões, a maioria aqui em São Paulo. Mas como é que vai se tratar essa parceria entre vocês dois? O Andrés foi candidato a deputado federal a pedido do ex-presidente Lula. Né? Ele tem uma grande amizade, uma parceria dele com o Lula, para tentar dar uma alavancada no PT naquela eleição de 2014. Né? Mas, assim, a política não é a paixão do Andrés, a política eletiva não é a paixão do Andrés. Ele tem todo o trabalho voltado ao futebol e fez um grande mandato quando presidente do Corinthians. Poxa, ele conseguiu para a gente a nossa arena. Né? Então, a nossa Arena Corinthians lá é um sonho de todo corintiano e foi através dele que foi viabilizada. Trouxe o Ronaldo, colocou o Corinthians no lugar devido de destaque. Pegou um time caindo para a segunda divisão e levou a ser campeão mundial. Né? É um cara que tem que se respeitar. Né? E na política, quando ele aceitou esse desafio, ele fez também o papel dele muito bem. Investiu todas as emendas dele na área da saúde, educação, esporte. Um trabalho fenomenal que ele fez, principalmente na Zona Leste de São Paulo e na região do Alto Tietê. Agora, com a minha participação efetiva no mandato, até porque ele está passando o bastão para mim, né? Nós trouxemos, esta semana aqui, 2 ambulâncias para Mauá, um mamógrafo e uma ambulância para Rio Grande da Serra.
quase 900 mil reais de emenda que essa região do ABC não tinha tido, né? E eu estou trazendo isso sem ser deputado, estou trazendo isso através da parceria que eu fiz com o deputado Andrés. Eu cheguei até ele através de um grande amigo, que já foi deputado estadual, que é o Luiz Moura. Ele foi deputado estadual pelo PT, não foi candidato à reeleição em 2014, e agora mudou para o PDT, me convidou para ir para o PDT, fui para o PDT através das mãos dele, e ele já tinha essa parceria com o Andrés. Quando o Andrés desistiu, ele falou, pô, vamos manter a parceria aqui, apoia o Orozco. E aí fomos conversando, eu e o Andrés teve a sensibilidade de escolher o cara da torcida para ser o candidato dele. Não escolheu um dirigente do Corinthians, não escolheu a alta cúpula do Corinthians, não. Ele escolheu um torcedor, que é realmente o que ele disse. Falou assim, olha, eu vou valorizar o torcedor. O cara que vem da massa, eu já fui associado de torcida, já tinha uma grande participação nos jogos, ia bastante. Agora com a idade, a gente vai indo menos, tal, mas tem uma grande paixão pelo Corinthians, e ele prestigiou um torcedor para tocar a política em frente, com o mandato, com futuramente aí as novas ações, e a gente vai permanecer no mesmo time, né? Esse é um time que não vai se desfazer, né? Nós temos lá o André, que é o vice-presidente do Corinthians, que é o André Negão lá, né? E ele quer ser candidato a vereador em São Paulo, vamos batalhar para trabalhar, para eleger ele vereador de São Paulo também. Então essa parceria é uma parceria duradoura e promissora. Eu acho que nós vamos ter um grande caminho aí pela frente. Dá para dizer que é um grupo migrando de líder, assim, né? Saindo o Andrés, entrando você. Isso, ele usou essa frase, inclusive. Falou assim, olha, eu estou passando o bastão e o mandato para o Júnior Orozco. Ele eleito vai tocar em frente aquilo que a gente começou, né, em que pese todos os projetos que ele tem, pessoal, né, político, de grupo, para frente, mas ele vai tocar em frente também as nossas ações na área da saúde, na área da assistência social, na área do esporte. Né? Então nós vamos formar um time de eleitos, aí, se Deus quiser, em 2019, que vai ser realmente com grande força para enfrentar os problemas que o país e o Estado de São Paulo precisam. A gente já estava conversando antes de começar aqui a nossa live, que não necessariamente você vai com dobradas, né? Você consegue apoiar os esportes, mas sem exatamente as dobradas ali específicas, como a maioria acaba fazendo durante a eleição. Mas como fazer essa matemática? Porque a gente sabe que às vezes uma união de um ou de outro acaba suscitando uma coisa muito gigantesca. Vamos dar um exemplo mais claro disso, que foi na eleição passada, o Orlando Mourão e o Alex Manente. Apesar das divergências que a gente conhece entre ambos, os dois se juntaram numa dobrada e o Orlando foi o quarto mais votado da deputada estadual, o Alex também tem uma grande votação para deputado federal. Como fazer essa articulação sem dobrada, sem fazer uma parceria, podemos dizer assim? Não, eu vou ter dobradas, né? Até aqui em Santo André eu tenho dobrada com a Aidan, tenho dobrada com o Cicote. Eu não vou deixar de ter dobrada. Em Mauá tenho dobrada com o Chiquinho do Zaira, tenho dobrada, vai ter uma dobrada, querendo ou não, de pessoas que vão trabalhar para o Jacó e vão trabalhar para mim. Então, assim, eu vou ter dobradas. A minha maior dobrada, a minha dobrada mais forte mesmo, é com o Luiz Moura na capital. Na capital e no ABC e no Estado. Essa é uma dobrada pura do PDT e nós vamos fazer um trabalho muito grande. Que essa, sim, é uma dobrada parruda mesmo, digamos assim. O Andrés, inclusive, apoia nós dois. Sim. Né? Agora, no interior, eu sempre tive um modelo de campanha, que é o que eu estou repetindo agora, que independia da dobrada. Se depois lá o líder lá quiser trabalhar para um deputado estadual, está liberado. Eu faço o meu trabalhinho de formiguinha. Né? Essa semana, esses últimos 15 dias, eu percorri 68 cidades. Das que já estão envolvidas no nosso projeto de pré-campanha, faltam ainda 132, que são 200 já, neste momento. Nós vamos chegar a 300. É um trabalho que requer muita disposição, requer
sola de sapato reforçada, para que a gente possa ir lá, conversar com as pessoas, essas pessoas nos apoiarem. Eu tenho dobradas, por exemplo, com deputados do PMDB, né? O Caruso, por exemplo, que é um líder do PMDB, tem dobrada comigo no Estado. Né? Eu tenho dobrada com a Cléo Furquim, que é do PMDB, lá de Jaú. Então, assim, as coisas vão fluindo de uma maneira muito natural. Eu não faço o compromisso já direto com a dobrada. Eu faço compromisso com a pessoa. A pessoa está me ajudando? Está me ajudando. Ok. Temos um compromisso, temos um sistema. Olha, tem a oportunidade de somar um apoio através da dobrada. Vamos somar. Tá? Então, mas esses apoios com pessoas que realmente serão candidatos, vão ser da mesma forma que está sendo com o Andrés? Com o Andrés você explicou muito bem. É um projeto. Você vai assumir os projetos que ele já encaminhou nesse mandato dele como deputado federal, ou seja, claro, tem ideias, tem uma base. Claro. Com esse também vai ser a mesma coisa, é um pensamento único, é um grupo. Estamos pensando dessa maneira, consideramos que essas são as necessidades. Em alguns casos sim, em outros casos existe uma conjuntura política eleitoral que nos aproxima. Entendeu? Tem gente que a gente não tem relação, não é todo mundo que a gente tem relação de confiança e de parceria. Né? Sim. Às vezes a conveniência do líder local faz com que a gente se aproxime de outro candidato. Então aí a gente vai lá, faz a dobrada, somos corretos no que tratamos e às vezes acabou a eleição, acabou a dobrada, acabou a relação ou não. Porque relação a gente constrói no dia a dia. Compromisso que assume tem que cumprir. Então, assim, o que eu faço com essa base de interior? O compromisso que eu assumi, eu vou cumprir. Independente da dobrada, independente do fulano, beltrano, ciclano, que o líder local vai trabalhar. Eu vou cumprir o meu compromisso. Deixo em separado o do outro. Porque se o outro não cumprir, problema dele. Né? Problema dele. Eu posso até tentar encampar para resolver, mas o meu compromisso é o que eu me comprometo com a pessoa lá da base do interior. Né? Então, às vezes, só para você ter uma ideia, é uma entidade que precisa de apoio, é uma associação de bairro que precisa ser regularizada para poder ter subsídio de governo. Esse tipo de coisa, a gente vai trabalhando com essas pessoas e elas, obviamente, se envolvem conosco e acaba isso dando resultado eleitoral. A gente está pensando até outras participações, não só do pessoal aqui da região, principalmente de Mauá, mas o pessoal também de outras cidades, de outras regiões, o Serginho Teodoro da Alto Tietê. Eu perdi aqui uma mensagem do pessoal de Cananéia também, te mandando um abraço. Então a gente vê que o pessoal está acompanhando bem a sua campanha, ou a sua pré-campanha, e pelo jeito você vai ter um grande apoio ali que vai conseguir fortalecer o seu projeto. Quer dizer, vai além da ABC, apesar de você... Serginho é um grande líder aqui de Itaquá, aqui um cara maravilhoso, que está tocando um projeto enorme lá em Itaquá e no Alto Tietê, nos ajudando bastante. Canané, eu estive recentemente lá com o Robson Leonel, que foi candidato a prefeito na eleição passada e está nos ajudando lá também. Fizemos um trabalho bacana lá com os pescadores. É este trabalho que eu digo, entendeu? Nós temos amigos, nós temos muitos amigos que acreditam que nós podemos ser uma oportunidade de transformar esta realidade da política do nosso país. Esses amigos têm acompanhado a gente de uma maneira muito especial. E eu tenho um carinho, um respeito e um compromisso muito grande com eles. Por isso também é que eu não posso ser candidato a prefeito em nenhuma das eleições de 2020. Fica um compromisso, né? A gente está... Nos últimos dias a gente vê tanto o embate dessa coisa de não cumprir um mandato, sai no meio para isso... Dória, né? O Dória, né? O Dória, principalmente. Dória e o Márcio França estão numa briga danada em relação a esse ponto e acaba virando um debate até... Essa história no bastidor é o seguinte: o Márcio França ajudou a compor a base do Dória para ele disputar a prefeitura de São Paulo. Sim, o PSB foi o primeiro a apoiá-lo. Né? E agora o Dória, deixando de ser prefeito para disputar o mesmo cargo que o Márcio França, realmente gera um embate. Nós, na política, temos só um patrimônio que é inviolável. É a nossa palavra. Se a gente der a palavra, tem que cumprir. Se fez um mau compromisso, tem que cumprir o mau compromisso. Ou então não faça. E neste caso aí me parece que o Márcio tem a razão de espernear um pouquinho. Né? Eu acho que ele está esperneando com razão, porque ele apoiou o cara e o cara não está apoiando ele de volta.
Nós, no PDT, provavelmente teremos candidato a governador. Então, não vamos estar nem com o Márcio, nem com o Dória. Mas o que é justo e tem que ser falado. Sim, mas você vê que é um grupo que tá rachado, porque o PSDB, que comandou o Estado por quase 3 décadas aí, está se dissolvendo, né? Alguns tucanos, como Gabriel Maranhão, foram expulsos agora recentemente por apoiar o Márcio. O Márcio apoia claramente a empreitada do Alckmin na tentativa de ser presidente, também dividindo o grupo dele. Isso vai atrapalhar esse grupo do PSDB? Você vê essa possibilidade de Eu espero que atrapalhar numa eleição curta? Eu espero que atrapalhe. Eu acho que o PSDB já governa o Estado de São Paulo há muito tempo. E as cadeiras lá viraram trono. E nós não vivemos na monarquia, nós vivemos na democracia. E a alternância de poder é importante para que essa democracia seja plena. E o PSDB há 30 anos no governo do Estado de São Paulo, as coisas novas não acontecem, porque fica sempre naquele mesmo cachorrinho rodando atrás do próprio rabo, as mesmas pessoas entranhadas na máquina pública, atendendo interesses, às vezes, particulares e não do coletivo, como deve ser qualquer governo. Estou trazendo as últimas participações aqui, o Frank Melo, Rony Roger, o Thales Souza, o Adelto Cachorrão, vereador de Mauá, também te mandando um abraço, a Rose Pinheiro Domingues. E só para fechar, como é que está a sua relação com a população nessas conversas que você vem tendo? Eu vi algumas fotos de reuniões que você tem com alguns membros da sua base e a população. O que o povo está pedindo para você na defesa dessa pré-candidatura? É um assunto específico, coisas da região que precisam melhorar? Qual que é o foco principal dos pedidos do povo para você? Carlos, na verdade, assim, o povo principalmente precisa de atenção. O dia a dia da população é o que mais aflige as famílias no geral. Então, quando eu faço essas plenárias, quando eu faço essas reuniões com a população, eu vou lá muito para ouvir, porque o político gosta de falar, mas ouvir é uma arte, né? E você tem que saber ouvir para que depois você fale as coisas com maior propriedade. O grande clamor da população é de que exista uma forma de a política voltar a fazer bem para o povo. Infelizmente, os políticos fizeram muito mal à política, e a política acaba maltratando o povo. Então, eu tenho discutido exatamente essa questão da renovação dos quadros, eu tenho discutido uma questão que é primordial em qualquer mandato, que é a presença junto com a população para sanar ou para encaminhar os problemas do dia a dia. A gente não pode pensar que o deputado vai lá fazer uma grande obra, uma grande intervenção. Não é função do deputado isso. O deputado intermedia recursos, o deputado tem as emendas parlamentares, que são num volume, em que parece que no deputado federal tenha mais emendas, mas é um volume pequeno. Sim. Até, são 15 ou 17 milhões, uma coisa assim. Dá 1,5 milhão do orçamento no máximo, 1,5 do orçamento no máximo. Então é uma coisa pequenininha, mas assim, o deputado tem a obrigação de encaminhar as solicitações que chegam até ele, seja pelo gabinete, seja pela assessoria, seja pelo contato pessoal. Eu quero ficar em Brasília, se for eleito deputado, de terça a quinta-feira, que são as sessões ordinárias. O resto eu quero estar na base, eu quero estar junto com a população, para que eu não fique inventando projeto mirabolante ou enganador, como essas PECs malucas que ficam apresentando agora, para simplesmente um objetivo eleitoral momentâneo. Eu quero trazer solução para a população. Poxa, a gente vai na periferia, é vaga de creche que falta. Ah, mas o deputado resolve vaga de creche? Resolve, lógico que resolve. Ele resolve, se ele usar a emenda parlamentar dele para ampliar uma creche existente, para trazer num programa federal uma creche nova. Eu vejo uma coisa que é calamitosa aqui na nossa região, inclusive, a questão da saúde. A saúde é vergonhosa, principalmente o que esta Fundação ABC faz com os municípios. Isto é uma vergonha inimaginável. Eu digo que a Fundação ABC, a hora que abrir a caixa preta de lá, vai ser uma nova Petrobras. Vai ser uma nova Petrobras. Porque o volume de recurso público desviado dos contratos de gestão com as prefeituras é absurdo. É absurdo. E se eu for deputado federal, eu vou fiscalizar, vou botar o dedo na ferida,
e muita gente vai ter que se coçar para se defender dessas falcatruas que tem feito com os nossos munícipes. Porque mexer no dinheiro da saúde é ceifar vida. Quando a gente deixa esses caras fazerem essa bandalheira que estão fazendo na saúde pública do Grande ABC, eles estão tirando a vida da nossa população que mais precisa, né? Então, isso eu vou pegar pesado em cima. Pode me esperar a Fundação ABC e pode torcer para que eu não me eleja, porque se eu me eleger, essa caixa preta vai ser aberta. A Fundação ABC, lembrando que teve um problema grave agora em Mauá, desde o ano passado, a gente não sabe nem se foi resolvido direito, foi o pagamento dos ex-funcionários que foram demitidos, aí, principalmente aqueles que trabalhavam no Hospital Nardini, né? Acabaram sendo demitidos e não receberam os direitos, né? E ficou aquela coisa, quem é que paga? Quem é que não paga? Tem dívida da prefeitura? Não tem dívida? Parafraseando o ex-presidente Lula, isso é marolinha. Você acha que esse é um problema pequenininho em cima do que... É um pelinho, nada. Isso aí envolve gestão, má gestão do governo passado, a continuidade do mesmo modelo pelo governo atual. Isto é pelinho perto do que tem dentro dessa caixa preta da Fundação ABC. Tá? Então, eles que torçam bastante para que o Júnior Orozco não seja deputado federal do ABC, porque se for, eles vão ter que devolver bastante dinheiro para as prefeituras e vão pagar pelos malfeitos para o povo do Grande ABC. Se esses malfeitos realmente acontecerem, a gente quer que a gente seja exposto e que os responsáveis sejam penalizados por aquilo que está sendo feito, porque a Fundação, como o Júnior destacou, recebe muito dinheiro de muitas prefeituras, não só da região do ABC, de muitos lugares, e acabam, vira e mexe, tem algum problema. E a saúde do ABC está na UTI por causa deles. Falo com todas as letras, está na UTI por causa deles. Porque nós temos aqui um hospital Mário Covas, que é gerenciado por eles, que é um hospital de excelência. Nós temos AMES aqui em Santo André, temos em Mauá, nós temos em São Bernardo, nós temos em Diadema, tudo gerenciado por eles. Médico que tem que prestar, tem que ficar lá 20 horas atendendo a população, não atende 2. E quando atende, não olha nem na cara do povo. Por que esse médico é contratado? Por que não é fiscalizado o plantão dele completo? Então, a gente tem que ter a consciência de que o médico que está contratado e pago por 20 horas, ele tem que trabalhar 20 horas. Ele não pode trabalhar 2. Por acordo com o prefeito, com A, com B ou com C, ou com acordo com a empresa que terceirizou os médicos lá na Fundação ABC. Entendeu? Entendi. Então, é isso que tem que ser desvendado. Exame médico, que faz aqui no ABC e manda para Minas Gerais para fazer a análise clínica. Será que esse exame médico está sendo feito, a análise clínica lá em Minas Gerais? Ou ele tinha que estar sendo feito aqui, até por causa dessa questão do transporte, questão de acondicionamento? É isso que a Fundação ABC permite. Respaldada num título de fundação, apadrinhada pela Faculdade de Medicina, que é uma excelente faculdade de medicina, foram profissionais exemplares, ela deixa que essas falcatruas aconteçam e que vieram acontecendo durante muitas gestões, e que eu acredito que os prefeitos destas gestões aqui têm que avaliar bastante para não dar continuidade e para não entrar dentro desse rodamuinho que a Fundação ABC vai jogar todo mundo se não for estancada essa sangria de recursos públicos que ela desvia. Então, que seja colocado isso em debate prontamente, mesmo independente da eleição ou não, seja colocado em debate e sejam feitas as investigações necessárias. Infelizmente, até passou um pouquinho do nosso tempo. Queria agradecer muito a você, Júnior Orozco, pré-candidato a deputado federal pelo PDT. Muito obrigado por ter vindo, ter aceitado o nosso convite. As portas estão abertas aqui da RDTV. Se quiser deixar um recado final para a população, fique à vontade. Viu? Queria agradecer a toda a população aí que ouviu e assistiu aí a nossa live, a nossa entrevista aqui no RDTV. Agradecer ao Carlos, a todo mundo do Repórter Diário aqui, por ter dado esta oportunidade de falar um pouquinho da nossa vida, um pouquinho da nossa ideia política. E assim, nenhum assunto é espinhoso para mim. Até como você colocou aqui a questão da minha questão pessoal, né? Nenhum assunto é espinhoso para mim. Eu trabalho com a verdade. E a verdade é sempre o melhor caminho para esclarecer a dúvida da população e para que a população possa, neste período, escolher o seu melhor representante. Tá bom? Muito obrigado. Muito bem. Lembrando que essa entrevista aqui com o Júnior Orozco vai estar na íntegra daqui a pouco, aqui no facebook.com/Jornal Repórter Diário, e também sem edições
no nosso youtube.com/Repórter Diário mais tarde. Então, aproveita, curta a nossa página aqui no Facebook, você que está chegando agora, vá lá no YouTube, se inscreva e confira não só essa entrevista, mas outras entrevistas que estão lá disponíveis. E assim, a gente quer te ajudar na sua escolha em outubro, né? A gente sabe que vai ser uma escolha muito importante, são pessoas que, aqueles que serão eleitos, vão receber dinheiro que sai do nosso bolso e precisam trabalhar pela população, precisam trabalhar para fazer o que a gente precisa. Além disso, você pode acessar nosso site, repórterdiario.com.br, onde essas e outras entrevistas estarão disponíveis, e também a nossa RD impressa dessa semana, que destaca o fato das prefeituras e as câmaras aqui do ABC estarem funcionando sem o alvará do Corpo de Bombeiros. Não só as prefeituras e as câmaras, a gente sabe que tem muitos outros equipamentos públicos que também não têm esse alvará e mesmo assim continuam funcionando, mas a gente traz aqui um pouco do retrato que está acontecendo na região. E também você pode entrar em contato conosco através do WhatsApp. Eu vou dar o número para vocês, o 99927-5496. 99927-5496, onde você pode interagir com a gente, mandando sua denúncia, dizendo o que está acontecendo aqui na sua cidade, e também receber as principais informações aqui da região do ABC Paulista. Então fique ligado aqui no facebook.com/Repórter Diário, que a gente vai anunciando nossas próximas lives, as nossas próximas entrevistas. Um grande abraço a todo mundo, uma ótima tarde, bom fim de semana e tchau.